Olá, mulheres, bem-vindas ao Encontro Essência Feminina. Hoje falaremos da resistência, essa força interior. Vamos lá, então vamos começar do começo. O que é resistência? É uma força inconsciente que impede a gente de avançar em determinados pontos, principalmente na nossa evolução. Quando a gente começa a tomar consciência, começa a expandir a nossa consciência, começa a entrar em lugares de cura dentro da gente, essa resistência ela vem para impedir, porque a resistência é como se fosse uma protetora sua, para te deixar num lugar que é um falso, um confortável falso, aquele lugar que você já conhece, que é conhecido seu, é habitual. Então a resistência ela é como se fosse te impedir de avançar para algo perigoso, que fosse trazer alguma coisa ruim para a sua vida. Isso é muito primitivo. Por exemplo, na época das cavernas, a gente saía da caverna para fora, a gente podia ser comido por um animal grande. É mais ou menos assim, a resistência, ela segura você de avançar para uma coisa, mesmo que ela seja melhor do que está aqui hoje. É porque é novo. Quando é novo, causa um desconforto. Então, aquela voz fica soprando na gente baixinho assim, fica aqui, não vai não. A gente tá bem aqui. A gente tá aqui na merda, mas estamos quentinho. Então vamos continuar? Então a resistência é essa voz dentro da gente que fala: não vai, não avança, vai perder a amizade. Seu marido não vai te reconhecer, vocês vão brigar. Tudo isso passa pela nossa mente quando a gente está nesse processo de evolução e autoconhecimento. E ela realmente ela bate forte, porque é como se fosse um nível de sobrevivência. Então, ela existe por um motivo, ela está na gente por um motivo. Só que hoje nós estamos mais na caverna. Então, mas o nosso corpo ainda é primitivo, então tem coisas que trazem ainda essas informações. Então, para a gente poder entender como que é a resistência, ela aparece quando a gente avança de eliminar um padrão antigo, de transmutar alguma coisa antiga que estava em você para uma coisa nova. Então, ela vem e fala: não, não vai, não faz, fica aqui. E muitas vezes a gente confunde com intuição, porque é uma voz interior, fala aqui dentro de você, te traz uma informação. Você fala: eu acho que é minha intuição, melhor não ir. Mas veja, a diferença, por isso que eu falo muito para a gente subir a energia da intuição. A intuição, ela nunca vai te trazer medo. A intuição, ela vai te trazer um lugar de segurança. Já a resistência, ela já traz um pavor. Não vai, não faz. Não. Então a gente precisa entender essa diferença entre o que é intuição e o que é resistência. Quando a gente faz meditação, quando a gente começa a se observar, isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo de entender. Ela funciona mais ou menos como um guardião, escondido, de algo que é conhecido para você, mesmo que seja ruim. Ela quer te mandar nesse lugar. Por quê? Por uma lealdade a um passado ou por medo de um futuro que você não conhece. Você não conhece o que vai vir adiante. Então, por medo de não conhecer, essa resistência te segura para não ir. Impede a gente de avançar para a próxima etapa da evolução. Não é um inimigo que a gente tenha que combater e vencer. É uma lição a aprender, a lidar com ela. E como que ela se manifesta? Procrastinação, medo de tomar decisões, autossabotagem, aquela sensação de que a gente está preso, mesmo estando com o caminho livre. Uma sensação de que algo me prende, não consigo ir, estou presa. Ela te segura, realmente ela te segura. Imagina um elástico segurando suas costas. A resistência é mais ou menos assim, não deixa você avançar. Eu trouxe 2 pontos de vista para a gente entender a resistência, pelo lado da física quântica e pelo lado da visão sistêmica, para a gente fazer aqui um apanhado e entender os dois. Algumas coisas eles compartilham das mesmas palavras até, assim, são bem próximas. Mas tem uma diferença fundamental. A visão sistêmica tem a questão da família. Ela traz a família como uma razão de uma resistência. A gente traz pela epigenética, né? Vem no nosso DNA, a gente traz traumas dos nossos pais, avós, antepassados, então isso vem junto com a gente. Então, do ponto de vista sistêmico, o que é a resistência? Ela é uma força interior alimentada por lealdades invisíveis. Lealdade a quem? A quem veio antes, os pais, os avós, bisavós. É como um guardião interno que defende um pacto silencioso, repetindo o mesmo padrão dos ancestrais. Por exemplo, digamos que a sua mãe ou a sua avó sofreu com um casamento ruim. Subconscientemente, a gente impede que o nosso casamento seja bom. A gente acaba fazendo a nossa relação não ficar boa ou atrai um homem ruim para que a gente repita o que elas passaram. E isso é muito fácil de se olhar. Você vê um padrão assim de famílias que vão repetindo as mesmas coisas, de mulher para mulher para mulher para mulher, e repetem as mesmas coisas. Então, é fácil de se observar e entender isso daí. É como se o seu inconsciente falasse o seguinte: vamos manter o padrão para
trair a história da sua mãe e da sua avó, sendo leal à dor que elas passaram. Sendo que, na verdade, ser leal à sua mãe ou à sua avó é fazer diferente disso. Mas a gente traz isso como um padrão de comportamento no subconsciente e vai levando a gente. Um outro exemplo, a sua mãe, por exemplo, se anulou profissionalmente. Ela não conseguiu ter sucesso. A gente, inconscientemente, resiste ao sucesso. Resiste a ser bem-sucedida. Por quê? Porque essa ascensão deixaria a nossa mãe exclusa, porque ela não conseguiu, então por que eu vou conseguir? Já que ela veio antes de mim, ela é maior. Então, subconscientemente, a gente acaba não avançando. Por mais que a gente queira o sucesso, por mais que você busque, por mais que você faça curso, que você trabalhe, que você tenha um bom local de trabalho, em algum ponto da nossa ascensão, algo te puxa para trás, como um elástico. E sim, vai indo bem, assim, como aconteceu várias vezes. Tô bem no trabalho, tá indo bem, tá tudo certo, de repente algo acontece, uma sensação estranha, as coisas começam a dar errado. É o quê? É a minha resistência me fazendo voltar. Não, você não pode ir para esse lugar. Na sua família, ninguém nunca chegou nesse lugar. Não é você que vai chegar. Na sua família, todo mundo sempre foi funcionário, sempre foi isso ou aquilo. Quem é você que vai estar à frente, liderando equipe ou empreendendo, entendeu? Então, subconscientemente, você acaba se boicotando para não ter o sucesso, para repetir aquele padrão que veio antes. Já aconteceu com vocês? Pensa aí. Alguma situação já rolou na vida de vocês que trouxe esse tipo de coisa? A gente, na hora que tá acontecendo, a gente não entende. Mas, assim, é uma coisa muito forte. Exemplo, está lá no trabalho fazendo um bom movimento, um projeto, e aí você mesmo perde o tesão naquilo, não dá o mesmo empenho, começa a fraquejar mesmo. É exatamente isso. É a resistência. Um exemplo com pais, que não é só com mães, né? Com pais também. Seu pai deu duro na vida inteira, trabalhou muito e tal, para sustentar a família, não sei o que lá, não. Qual é a nossa obrigação subconscientemente? Que a gente sumiu dessa posição do pai. Até porque o pai, para a gente, é a postura na vida. A mãe é o amor, o acolhimento, é a inteligência emocional, as emoções. O pai é a postura. O pai trabalhou a vida inteira, ele deu sangue uma vida inteira para trabalhar. E subconscientemente, o que a gente faz? A gente trabalha até cair de cansaço. E trabalha, tem que ser assim, tem que ser difícil, tem que ser difícil. Você está repetindo aquilo sem nenhum descanso. E pior, se culpando de tirar um tempo para você mesmo. Você tem um tempo para você, você se culpa. Porque você tinha que estar produzindo, tinha que estar produzindo, tá fazendo, no piloto automático. Então, muitas vezes, isso é uma repetição de quem veio antes. E é uma resistência de quebrar com esse padrão. Então, a visão sistêmica, ela é um mecanismo pelo qual honramos a história de quem veio antes, nossos antepassados, sacrificando a nós mesmos, o nosso avanço, em nome de um pertencimento, para que todo aquele grupo pertença aos iguais, sabe os iguais? Quando todo mundo vai mal, vamos mal junto? Então, isso é uma força de resistência para a gente avançar. Nesse ponto da visão sistêmica, qual é a cura? Porque, assim, eu apresento a questão, mas eu apresento a cura também, senão a gente fica no limbo. Qual que é a cura aqui nesse caso da visão sistêmica? É você, sim, honrar os seus pais e avós e quem veio antes, porém, não repetindo o que eles fizeram. Eu faço um pouco diferente. Eu, do meu lugar de que veio depois, de humilde, eu não preciso repetir os seus erros. E tem aqui uma lição muito importante na visão sistêmica que poucos falam. Se nossos pais erraram e falharam, foi para que nós não precisássemos errar também. Então, eles já fizeram isso por nós, eu não preciso repetir. Mas a gente não tem consciência disso, fica repetindo inconscientemente. Então, assim, se eu conseguir mudar o meu padrão de pensar e agir, entender que o caminho eu honro quem veio antes, com amor e permissão, e eu faço um pouco diferente, eu incorporo em mim as forças que eles têm. Nossos pais e avós têm muita força e muita sabedoria. Fizeram coisas erradas? Claro, todo mundo é humano, todos fazem. Nós também erramos. Mas eu posso incorporar as forças deles nesse lugar de entendimento, de amor, de compaixão, sem julgá-los. Aí eu incorporo as forças que eles têm, as habilidades, e os erros que eles fizeram na vida, eu entendo que eles erraram para que eu não precisasse errar. Então eu não erro de novo. Aí você para de repetir. Então esse é um ponto de curar a resistência na visão sistêmica. A física quântica. A física quântica também tem uma visão parecida em relação ao que te puxa para trás. Eles falam. A realidade em si é um campo de infinitas possibilidades. Isso que a física quântica ensina para a gente. Existem as ondas e existem as partículas. Quando a gente colapsa uma onda em partícula, então a nossa realidade se forma.
A resistência, então, insiste em colapsar a mesma onda várias vezes. Na visão sistêmica é assim. A nossa resistência em avançar, em fazer algo diferente, é a onda que colapsa sempre igual da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, repetindo os padrões, como fala na visão sistêmica. Então, a gente acaba fazendo coisas sem perceber e vivendo as mesmas experiências várias vezes, em looping, com pessoas diferentes, num trabalho diferente, com uma relação diferente, mas as coisas acabam se repetindo. Você fala, ué, mas isso já aconteceu comigo antes? Parecido, com outra pessoa, que coisa? É a repetição, porque a gente está no mesmo padrão. É um desalinhamento vibracional de quem você é hoje, com nossas traumas e crenças, com quem eu quero me tornar. Essa pessoa livre, desimpedida, num caminho de evolução. Então, esse desalinho entre essas duas coisas, quem eu sou hoje e quem eu quero me tornar. A próxima etapa da nossa evolução é uma onda de possibilidade que a resistência não quer colapsar. Ela não está disposta a fazer isso. Por quê? Representa um futuro desconhecido. Mesmo que seja melhor para nós, é desconhecido. Então, ela vai resistir e não colapsar essa onda na sua realidade. O desconhecido causa medo em nós, sempre. Tudo que é desconhecido causa medo, normal. E o medo da mudança é algo que vai além do nível racional. O medo da mudança, a gente sabe que a gente tem uma questão para mudar, mas internamente, essa resistência puxa a gente para um lugar conhecido, para um padrão familiar, que é uma falsa segurança. Que é o quê? É o reflexo das nossas crenças inconscientes. Por exemplo, a crença de que eu não sou boa o suficiente, que eu não estou pronta, que eu não tenho o curso certo, que eu não tenho o corpo certo, que eu não tenho a fala certa, que eu não tenho X coisa, cria uma vibração de escassez e repele o crescimento. Toda vez que eu acho que eu não estou boa o suficiente, que eu não tenho o suficiente, eu estou repelindo a minha prosperidade e o meu sucesso. Eu estou numa vibração de escassez. Então, isso causa que a gente fique repetindo as mesmas coisas. Outra crença que é perigosa, o sucesso não é bom, o sucesso é perigoso, o sucesso causa dor, causa isso, causa aquilo. Cria uma frequência de medo, e o medo impede que abra os caminhos para novas conquistas. Como a gente já viu naquelas frequências de Hertz, o medo vibra em 100 Hertz, e a culpa vibra em 30, são vibrações extremamente baixas. E para a gente conseguir ter uma vida mais leve, com mais amorosidade, a gente precisa estar do 500 Hz para cima, nossa vibração, para a gente conseguir criar a realidade que a gente quer e vencer os traumas. Então, quando eu estou no medo, eu estou numa vibração de escassez, que vai me levar para o menos, não para o mais. E aqui, na visão da física quântica, quando você transmuta essa resistência, é necessário um salto de consciência. O que é isso, um salto de consciência? Eu adquiro uma postura adulta, eu assumo em mim uma postura adulta, eu largo a criança birrenta, do tipo, tem que ser do meu jeito, porque não vai ser. Me responsabilizo pelo meu processo, pelo meu caminhar, e saio da vítima. Então, eu decido observar as coisas acontecendo, observar a resistência vindo e eu não deixo ela me dominar, observar o medo vindo, deixo ele passar, não me apego nele, observo as coisas chegando e não me apego, deixo ir. Aí você consegue, do ponto da observadora, colapsar a onda que você quer em realidade, que é bem-estar, prosperidade, fartura, leveza, tirar essa culpa dos nossos ombros. Então, veja, nunca é uma luta. Em nenhum dos casos é para lutar contra a resistência. O que demanda é entender essa força e tomar uma decisão de não se influenciar por ela. Aí eu trouxe também o método da caverna de Platão. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. Ó, aqui grandona. O mito da caverna de Platão, ele é bem conhecido, né? Do lado esquerdo tem os escravos. Aqui eles não conseguem enxergar a luz do dia que está do lado direito. Eles só enxergam projeções na parede, que vem de uma luz, que aqui é representada pelo fogo. Então, o fogo está projetando imagens de soldados na parede. E esses escravos que estão aqui do lado esquerdo acham que a vida é isso. Não há nada além disso. É luta, é dor, é medo, não vamos sair daqui que a gente vai morrer, se a gente sair daqui a gente vai ser assassinado, vamos ficar aqui. Mas essa projeção está apenas mantendo eles presos numa realidade que só existe na cabeça deles. Assim somos nós. Essa analogia funciona muito para nós. Então a gente fica preso em certas questões, em certos medos, em certas situações, e não consegue avançar achando que tem um monstro ali do outro lado, que no caso deles, eles estão achando que é morte, que é guerra, né, estão vendo soldados.
mas que na verdade do outro lado tem vida, tem luz do dia, tem sol, tem comida, tem água fresca, mas eles só vão conseguir atravessar se eles vencerem esse medo dentro deles. Mas o medo acorrenta de uma forma muito poderosa. E tem aqui também no centro da figura pessoas que estão provocando isso, estão provocando que eles fiquem presos. No nosso caso é a mente. É a mente, são os traumas, são as coisas que a gente viveu na nossa vida que estão nos segurando de avançar, inclusive o que vem dos nossos antepassados. Exemplo, no Brasil a gente tem muitas histórias de imigrantes, né? De várias partes do mundo. O Brasil é um lugar que tem mais pessoas de fora do universo. Os imigrantes, quando vieram para cá, eles vieram com medo, vieram de guerra, vieram procurando um lugar melhor para sobreviver. E criaram um estilo de vida, que também, quando chegaram aqui, não foi fácil, eles tiveram que cavocar na unha o sustento, plantar, construir casa, não sei o que lá, ter terras, às vezes trabalhando para os outros, até conseguir a sua. Foi muito difícil. Então, eles criaram um padrão, que é um padrão assim, para sobrevivermos tem que ser assim agora. E a gente ainda está nessa. Nós ainda estamos nessa frequência. Para sobreviver tem que ser assim agora. O mito da caverna, então. Eles têm os prisioneiros acorrentados, que eles veem apenas a visão das sombras na parede projetadas. E acreditam que aquilo é a única realidade que há. Não acreditam em outra realidade. As correntes, nessa analogia, são as nossas resistências, que nos mantêm prisioneiros, sem olhar para a luz, apenas olhando para nossas sombras, nossos traumas, os medos. Em nós, as crenças e os hábitos e as lealdades são a nossa resistência, que nos mantém presos àquele falso conforto. Por mais limitante que seja, a gente fica preso nisso. As histórias familiares, os papéis sociais, né? Você é a boazinha, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, não pode falar não, não pode se posicionar, não pode... Esses papéis sociais que nos prendem a essas coisas. Esses medos internalizados, narrativas de eu não sou boa o suficiente, eu não mereço isso, eu não sou boa para aquilo. Essas narrativas invisíveis, que não se veem, que estão só na nossa mente, têm uma força real sobre nós. Elas nos prendem mesmo realmente. E os prisioneiros na imagem, eles não sabem nem que estão acorrentados, de tanto medo que eles estão. A vida para eles é na sombra, e é tudo que existe. E como isso se manifesta em nós, na nossa vida hoje? Procrastinação, medo, autossabotagem. Essas coisas fazem com que a gente se mantenha aprisionado nesse velho padrão familiar. É o conforto da caverna. Estamos ruim, mas estamos aqui. Estamos vivos. Não sou feliz, mas estou vivo. E aí a gente não se arrisca, não vai à frente, não avança. A luz aqui, ela representa a verdade, a iluminação, a expansão de consciência. E quando os prisioneiros são libertos, eles olham para a luz, eles têm medo, desconforto, eles preferem voltar para a escuridão, porque os olhos doem, a luz é novo, é tudo novo. Eu não, eu prefiro voltar para o conhecido. E aí que a resistência trabalha na gente. A gente vai, avança, olha um pouquinho para a luz e volta. Vai, avança, conquista um negócio e volta. Por quê? Aqui está mais confortável, eu já conheço como que é aqui. É escuro, é fedido, mas eu conheço, então eu quero ficar aqui. Então a gente até coloca o narizinho para fora e volta. É essa resistência que faz a gente voltar. Então o que me manda fazer? Ter coragem. Fala, não, eu vou, mesmo que doa. Vai doer meus olhos, eu não estou acostumada com a luz, mas eu vou. Eu vou, porque lá fora deve ser muito melhor que aqui. E aqui eu não aceito mais. Tinha uma professora, o ano passado, que ela falava assim, exige um certo emputecimento. Do tipo, eu não aceito mais viver as mesmas crenças. Eu não aguento mais as mesmas amarras. Então, sim, eu vou avançar. Eu vou sair da caverna e eu vou seguir. Porque também evoluir dói, machuca. Mas demanda a gente ter essa coragem. Essa dor, esse desconforto, é essa resistência agindo para impedir a gente de avançar. Para fazer o quê? Uma terapia, uma constelação familiar, romper com os padrões antigos, essa autoobservação, a meditação, que é a coisa mais difícil do que meditar. A gente senta para meditar e a mente começa. Não, mas você devia estar fazendo outra coisa. Não, vai lavar a louça. Não, vai ligar para aquele cliente que você ficou devendo uma posição. Não, vai não sei o que lá que seu marido pediu. Não, vai pagar aquela conta. Cara, não para, a mente não para de barulhar. Quando a gente senta para meditar, começa a vir um monte de coisa dessas. Entendemos? É natural. É a sua mente, é a sua resistência impedindo você de se conectar com o seu eu superior, com a sua intuição e ver coisas além da sua caverna.
querendo manter o controle sobre nós. A mente quer manter o controle sobre a gente, desse jeito, impedindo a gente de fazer essas coisas. Então, sentou para meditar, a mente começa a barulhar. Ok, mente, eu tô te percebendo. Você quer me sabotar? Não vou deixar. Eu vou meditar. Ah, aquela conta pra pagar. Para mim funcionou muito bem um exemplo que eu vi uma vez, que é criar umas caixinhas mentais. Tô lá meditando, aí aparece aquele boleto para pagar. Tá bom, vou pôr na caixinha do financeiro, amanhã eu cuido disso. Aí você mentalmente joga aquilo na caixinha do financeiro. Ai, nossa, eu não liguei pra minha mãe semana toda. Ok, amanhã eu ligo. Ou quando eu terminar aqui eu ligo. Põe na caixinha da família esse pensamento. Alguma coisa que precisa comprar no mercado, tá bom, põe na caixinha das compras. Então você vai mentalmente botando os assuntos nas caixinhas e vai parando de barulhar, sabe? Porque você colocou no lugar, porque é seguro dentro da sua mente. E ali vai, amanhã você vai cuidar. E aí você começa a ir limpando essas resistências do que está impedindo você de meditar. Uma forma, um exemplo. Aí você pode usar a que mais encaixar com você. A ansiedade mostra muito, ela apita muito quando a resistência está batendo, porque ela vem antes da mudança. Aquela ansiedade, aquele medo, aquela coisa, aquela angústia, ela vem batendo na gente. Então é uma forma também de a gente entender como a resistência chega em nós. Uma sensação de estranheza quando a gente começa a criar, a quebrar os padrões antigos, também acontece. A gente se sente num lugar estranho. Ué, mas eu sempre fiz assim? Sempre foi assim que foi feito, agora não é mais? Se sente meio deslocada, sabe? Mesmo sabendo que está fazendo uma coisa boa. Então, a luz do autoconhecimento está disponível para nós. Mas quando a gente entende que existem essas forças contra ela, é mais fácil de você avançar, senão a gente acaba recuando, achando que aquilo realmente é algo que eu devo seguir. Então, o primeiro ponto é entender, observar quando essas forças chegam. Muitas vezes é o ego preferindo que você fique na escuridão do que você se colocar na luz. Nessa analogia da caverna, Platão vai um pouco além. Ele também coloca o final da parábola, digamos assim, é um dos prisioneiros escapa e vai para a luz. E conhece lá fora, e vê que lá fora tem vida, tem água fresca, tem oxigênio disponível. Ele fica muito feliz com essa nova vida, com esse mundo, percebe que existe muito mais além da caverna e decide voltar para contar para os companheiros o que ele viu, que lá fora é muito melhor. O que acontece quando ele volta e conta para os outros? Os prisioneiros resistem, eles não acreditam. Você está louco, começa a ridicularizar o colega. E por que isso? Porque eles entendem que aquele universo que o colega está trazendo é ameaçador, é incompreensível, eles não conhecem aquilo, então o que eles fazem? Ridicularizam. Assim é com a gente também. A nossa crença interna vai ridicularizar nossas ações quando a gente avança para essa expansão de consciência, para o autoconhecimento. Você se sente num lugar desconfortável, que a sua resistência fica gritando coisas dentro de você que te impede de avançar. E quem está em volta, familiares, marido, esposa, eles vão também te ver de forma diferente. Não fala, nossa, você não é mais a mesma pessoa, você mudou. E aí você se sente desconfortável com essas conversas. Isso faz com que isso te pressiona para você voltar para sua versão antiga. Então, outra forma da resistência trabalhar. Esses comentários forçam a gente inconscientemente a abandonar esse caminho que a gente está seguindo. Mas a libertação é um processo intenso, sabe assim, sem pressa, sem pausa. Não vou correr, mas não vou pausar. Eu vou no meu tempo, com coragem, com amor. Aí a gente consegue ir vencendo. Tem um outro exemplo que eu achei fantástico, que é esse daqui. A gente tem a fotinho do pessoal na caverna, então eles estão lá olhando como é que é essa projeção na parede da guerra, da luta com medo, e como é que é a nossa caverna hoje moderna. É isso, a gente tem uma caverna hoje. A gente fica em rede social, maratonando série, faz tudo quanto é coisa, menos o nosso autoconhecimento. Deixa sempre para depois, nunca dá tempo da gente trabalhar isso. Muito bem, agora vamos falar de repetição de padrão. Repetição de padrão está muito ligado à resistência.
Já perceberam em vocês quando algo acontece de forma repetida em locais diferentes? Você está no trabalho e tem uma pessoa que te incomoda, porque ela é de uma certa forma. Aí você muda de trabalho. Lá tem outro igual. Aí você fala, não, não é pra mim aqui. Você muda de trabalho. No terceiro trabalho tem alguém igual. É outra pessoa, com outra idade, com outro nome. Mas ela faz coisas que te incomodam do mesmo jeito. Isso é uma repetição de padrão. Quando a repetição acontece, ela é um sinal. Opa, um padrão aqui repetindo. O que que isso está me ensinando? É a primeira coisa. Tudo que a gente resiste, ela persiste. Então, se repetiu e eu não olhei, ela vai persistir, vai acontecer de novo. E às vezes com uma intensidade maior, vem com uma carga mais pesada. Às vezes você perde alguma coisa para você olhar para aquilo. O que que é isso? É o universo te dando mais uma chance de você avançar. Te mostrando uma situação que a gente não está vendo. A repetição mostra uma lição não aprendida. As mesmas decepções em vários empregos, as mesmas decepções em vários relacionamentos, as mesmas questões familiares vão se repetindo para a gente parar, observar. Ah, não, peraí, aconteceu de novo isso. O que em mim está provocando essa repetição? O que eu não estou vendo? Que lição aqui trouxe para eu aprender que eu não estou observando? Quando a gente se recusa a olhar para uma lição, a gente já está automaticamente provocando que ela volte a acontecer. Porque se ela veio, ela é importante para você, para o seu autoconhecimento, para você avançar. Ela vem te dando uma nova oportunidade, até você perceber. Rejeitar uma lição nos coloca nesse modo de repetição. Rejeitar uma lição não cancela a lição, não cancela o aprendizado. Ele volta, volta e volta. Por que isso está acontecendo comigo? A gente pergunta, por que de novo aconteceu isso comigo? Por que eu ouvi ontem de um colega de trabalho? Tudo que eu planejo não dá certo. Porque ele acredita nisso. E vai continuar não dando certo, até ele mudar esse padrão de pensamento. É o preço da resistência. Repetição é o preço que a gente paga por não olhar para um aprendizado. Então, na prática, como é que a gente pode fazer para entender isso? Aconteceu uma coisa que se repetiu. Observa, entenda. Poxa, aconteceu pela terceira vez isso? O que que isso me trouxe? Como pode ser mais claro? O que que eu não estou percebendo aqui? As perguntas abrem espaço para o campo responder. O campo é nosso campo eletromagnético. A gente já falou também algumas vezes. A mente emite ondas elétricas e o coração magnéticas. E nós formamos um campo eletromagnético ao redor do nosso corpo. E existe o campo onde todos estamos unidos, que é o campo, que é o éter, é o fluido cósmico universal, é o universo. Cada segmento, cada religião, cada crença vai chamar de um jeito. Prana, os yogis chamam de prana. Esse campo, ele é inteligente, se ele comunica conosco. Então, quando a gente lança uma pergunta e deixa essa resposta no ar, o campo vai te responder, esse universo vai te responder. Então, observe esse padrão se repetindo. É uma resistência, essa resistência é tipo um atrito, sabe? Quando a gente está atritando alguma coisa, e quando ela bate, a gente acha que é algo errado que está acontecendo com a gente, sabe? Mas não é, é uma mensagem. É uma mensagem para a gente olhar para uma coisa. E quando a gente aceita isso, a gente clareia toda a situação, entendendo que trouxe para um aprendizado. Peraí, isso aqui está me ensinando alguma coisa para eu aprender a evoluir. O que que isso está me ensinando? A gente cria essa abertura para o aprendizado. Acolhendo com amor. Primeira coisa, percebi. A resistência bateu aqui em mim, impedindo de eu avançar para mudar um padrão. A repetição me trouxe essa informação. Olha, está repetindo essa mesma situação várias vezes. Acolho com presença, que é a nossa. Com presença, você fica ligado com a sua intuição, com o seu eu superior. Do ponto da observadora, percebendo as coisas acontecendo, não nos deixando influenciar por aquela energia, não nos deixando levar pela raiva, pelo desespero, sabe? Segura e observa. Deixa te atravessar, sem julgamento. Os índios falam isso. Deixa isso te atravessar, passar por você. Deixa aí. Não segura, não julga, não fica querendo discutir com a emoção. Observa. Quando a gente reage com raiva,
a gente gera uma energia que prende a gente mais ainda. A gente ata um nó muito mais forte quando a gente observa as coisas com raiva. Então, o caminho nunca é com raiva. Mesmo que a coisa seja ruim, mesmo que te trouxe uma perda. Putz, perdi o emprego, putz, não sei o que lá, perdi alguma coisa, perdi um namoro, um relacionamento. Quando a gente reage com raiva, a gente ata esse nó mais forte. Quem desata os nós é o amor, é o alto amor. Exemplo, imagina uma escada. Nossa evolução é mais ou menos isso. Uma escada é com os degraus. Cada degrau é um aprendizado. Então, subi um degrau, aprendi. Integro e agradeço aquele ensinamento. A gratidão é a chave para colar o aprendizado. O que cola o aprendizado é a gratidão. Poxa, mas como é que eu vou agradecer uma coisa ruim que aconteceu para mim? Foi ruim ou foi um aprendizado? Doeu. Todo aprendizado dói. Mas te trouxe uma coisa melhor. Te trouxe um outro degrau da sua consciência. Subiu um degrau. Então, veja, agradeço. Se eu conseguir, se eu tiver o autocontrole, o entendimento, a gratidão para dizer obrigada, porque isso me ensinou alguma coisa, eu completo o circuito energético que a lição me trouxe. Eu carimbo uma conclusão de curso daquele aprendizado. Eu faço isso com gratidão. Se eu fico na raiva, no questionamento, na culpa, no julgamento, eu não aprendi nada. Vai repetir. Vai acontecer de novo, porque é assim que a lição é trazida para nós, aqui na terceira dimensão. É uma lei. E quando eu observo isso e eu entendo com sabedoria, eu consigo integrar em mim. Então, essa gratidão libera o último resíduo daquela resistência. Então, eu venci essa etapa, ganhei o diploma, consegui aprender, resolvi dentro de mim e curei. Estou pronta para o próximo estágio. Aí, o outro degrau se apresenta. Vai acontecer de novo o próximo degrau? Vai ter resistência, vai ter dor, vai ter crenças sendo quebradas, a cada novo degrau vai acontecer de novo. Mas quanto mais eu tenho consciência disso, mais eu entendo que a resistência vem para me impedir e que eu tenho domínio sobre ela. Eu domino pensamento, eu domino emoção. É o que está no nosso domínio, é isso aqui, ó. Pensamento e emoção. O externo, a gente não domina nada. Não domina quem está do nosso lado, um colega de trabalho, o marido, a esposa, a gente não domina. Cada um tem o seu nível de consciência, a gente domina o nosso pensamento, emoção e como eu reajo às coisas. Então, chegou isso, e eu tendo esse nível de entendimento, a gente consegue avançar e aprender a lição. Fácil não será, mas é muito bom, porque a gente consegue avançando pedacinhos dentro da gente, pedacinhos dentro da gente. É isso que eu tinha para falar hoje sobre o tema das resistências. Espero ter sido clara aqui, com alguns exemplos, que a gente conseguiu entender, porque, cara, é difícil entender que isso é uma força nossa, tá dentro de nós. E ele age fora do nosso comando. Ele chega de assalto e vai te atropelando. Plaf. Tipo, bate o pé na porta e entra. Se a gente não observa, você deixa se arrastar por isso. Sim, é verdade. Engraçado, você foi falando e eu fui pensando, conectando aqui várias coisas, né, e assim, eu procurei até a Cá por questões, assim, pessoais que estava dentro do meu casamento, e aí a gente passando ali por algumas dificuldades, eu queria muito, assim, desistir. E aí você trazendo, assim, esse contexto, né, da gente olhar para os nossos antepassados, né, para as nossas raízes, nossas origens, e aí eu conectei que, assim, a minha avó foi criou os filhos sozinha, guerreira, sempre deu conta de tudo sozinha, e deu tudo certo. E com a minha mãe também foi a mesma situação. Minha mãe casou, teve filhos, separaram e ela deu conta de tudo sozinha, né? E sempre fluiu bem na vida, né? Então, você trazendo tudo isso, assim, eu percebo que às vezes pode existir essa questão inconsciente interna dentro de mim de querer seguir esse mesmo padrão, né? Da minha avó, da minha mãe. E aí fica nesse embate dentro do meu casamento, né. E aí vem outra questão também, porque, assim, a gente ainda não tem filhos, e sempre foi muito o sonho dele, eu sempre bloqueei muito essa questão de ter filhos, porque eu achava que depois dos filhos o casamento ia acabar, que não ia dar certo e tal, porque como já tinha alguns problemas pequenos até dentro de casa, eu achava que poderia ter mais problemas se tivesse um filho, né. E
como tudo isso que você trouxe hoje mexeu, assim, internamente comigo por conta dessas questões, né, de querer seguir padrão e também da gente se bloquear, se limitar a viver uma coisa que a gente quer viver por medo, né, de que possa não dar certo, né, de ficar vibrando também, né, nessa frequência baixa. Justo. E a gente acaba provocando situações na nossa vida que vão nos trazer essa repetição, no caso, eu dou conta sozinha. Minha mãe deu, minha avó deu, e é isso. E aí você passa uma vida sozinha. Mas e aí? Uhum, A vida é para ser sozinha? A vida é para ser compartilhada. E aprender a compartilhar em dupla, cara, é uma maravilha. Ninguém é perfeito, ele não vai ser, nós não somos também, a gente tem nossos momentos, nós somos mulheres de fases, de ciclos, né? A gente menstrua, a gente ovula, a gente fica louca, a gente fica sã, e tá, a beleza da mulher tá nisso, mas entendendo que, assim, eu não posso provocar uma tempestade no meu relacionamento, só porque dentro de mim tem um barulho acontecendo, essa repetição dos meus ancestrais estão batendo forte em mim, meu casamento não pode ser afetado por isso, não posso jogar em cima dele, né? uhum, Deixa eu cuidar isso aqui dentro de mim. sim. É verdade. Eu vejo muito isso, assim, essa necessidade, né, essa questão dessa mudança interna eu comigo mesmo, né, porque a gente precisa evoluir, né, pra gente conseguir quebrar, romper esses padrões, né, e pra gente conseguir fluir de uma forma leve, né, até de uma forma mais feminina, né, da forma que você trouxe nas outras rodas também, nas outras conversas, dessa questão da gente ser mais leve, né, se fluir, tentar se cobrar menos, se julgar menos, né, esperar até menos de nós mesmas, né, porque às vezes a gente quer performar tanto em todos os âmbitos da nossa vida, né, que a gente acaba se anulando também, assim, nessa questão de ser mais feminina. Justo, é bem isso. A gente acaba assumindo esse papel que foi imposto lá atrás, num modelo patriarcal, de que as mulheres tinham que ser desse jeito. Né. E a E gente assim ainda está preso nisso. E como eu venho de uma origem de mulheres que foram fortes, foram guerreiras, conquistaram tudo sozinha, fizeram tudo sozinha, construíram tudo sozinha, né, então às vezes, assim, inconscientemente, talvez existe essa dificuldade de construir em conjunto, né, tipo, Então, eu posso sozinha, né, porque elas puderam sozinha, então eu sou autossuficiente e eu consigo sozinha, né, e isso é péssimo, é muito ruim a gente estar nesse papel, porque é um peso, uma dor que a gente carrega muito grande inconsciente, assim, e isso vai afetando a gente em tudo, né, a gente fica nessa rigidez, nessa tortura consigo mesmo, né. e não tá, e desculpa, não protegendo os homens, mas, cara, ninguém aguenta. É. Quando a mulher entra nesse lugar, nesse papel, não tem homem que aguenta a gente. Vira um Sim. inferno, a vida vira um inferno. A gente custa se aguentar, né. Não é? É, e aí se você for olhar, a energia masculina, a energia feminina, vai explicar muito isso daí. E se a Uhum. gente volta para o nosso lugar, que é da energia feminina, do aceitar, receber, aceitar ser cuidada, aceitar que o homem tem o seu papel na relação e deixar que ele faça parte dele, fica muito mais leve. Sim. A gente fica mais feminina, a coisa flui melhor. Não tem nada a ver com obediência, tá? Pelo amor Uhum. de Deus, não é sobre aceitar tudo e obedecer tudo, não é sobre isso. É sobre juntos construirmos uma vida mais entendendo que eu, estando mulher nesta vida, a minha energia é mais feminina. Eu tenho masculino em mim também. E ele tem o feminino nele também. Mas dentro de um casal de dois, então eu sou a mulher. Então eu sou o princípio receptivo. Eu recebo, gero e nutro o que for, dinheiro, projetos, uma viagem que a gente está planejando juntos. A mulher é aquela que concebe e nutre para acontecer. O homem é o da ação. É o princípio ativo é o masculino. É o que concebe. Então, para qualquer assunto no nosso casamento, se você a gente se entender isso e deixar que o homem faça parte dele, entrega o bastão, a gente está segurando o bastão. Eu faço tudo sozinha. Não, entrega o bastão para o homem. Essa parte é sua. Não com cobrança, né? Mas com uma entrega genuína de amor. Essa parte é sua. A minha parte é essa aqui. E fazemos a nossa. Como a Débora falou no outro encontro nosso. Quando a gente quer fazer tudo, a gente deixa os homens preguiçosos. Tem espaço. Sem espaço para nada. Ué, ela quer fazer tudo? Então tá, deixa eu fazer. Ela quer ganhar dinheiro sozinha, ela quer fazer isso sozinha, quer decidir sozinha, ela quer botar a lâmpada sozinha, ela quer fazer. Por mais que você saiba trocar a tomada, lâmpada todo mundo sabe, mas a tomada não é todo mundo sabe. Por mais que você saiba trocar a tomada e mexer os fiozinhos lá, deixa ele fazer.
Porque é da parte masculina, então ele tem que se sentir importante na relação. Então a gente volta um passinho atrás e permite que nossos homens também tenham a posição deles. E vai ficar muito melhor. Porque aí você vai se sentir que tá mais leve. Não depende tudo de você. Sim, é verdade. Igual a gente estava falando no início dessa questão de parar e observar, né, antes de ir com julgamento, de ir com uma palavra que vai causar ali um desconforto, né, que vai gerar ali uma situação ruim, pesada, né. Então, eu tô tentando mais ir nessa questão de, tipo, parar, observar para depois ter atitudes, né, falar alguma coisa, né. Ou nem falar. Ou nem falar. É, às vezes a gente não falar é a melhor coisa. Deixa, Sim, deixa, deixa resolver sozinho. Se não for para um caminho bom, a gente intervém. Mas muitas vezes a gente solta o controle e a coisa flui de exato. uma forma Mas melhor do que se você estivesse controlando. é engraçado, porque, assim, eu acho que hoje é a minha não sei se é a terceira ou a quarta que eu tô aqui com vocês, e eu já tô, assim, todos os dias eu fico pensando, processando tudo que a gente conversou, faço as anotações aqui também, e aí meu marido já falou: "Nossa, você tá diferente e tal, você mudou". Aí eu penso melhor na forma como eu vou falar as coisas, não falo de uma vez sem filtro, né, e como isso vem rápido também, assim, a percepção, né, de fora também. É, a resposta é rápida. Tanto a gente com a gente mesmo, da gente conseguir parar, se observar, e quanto o outro de fora também. Uhum, exatamente. Aí começa a ficar mais gostosinho, Uhum. É né? mais leve, tanto para mim, quanto eu imagino que para ele também. É, porque aquela cobrança, aquela coisa, deixa de acontecer, né? Você cobrava, 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 agora não. E aí ele sente responsabilidade. Fala, ué, né? Ela tá melhor, ela tá melhorando, vou me esforçar também. Ela tá se Uhum. esforçando pela nossa relação, ela tá se tornando uma pessoa melhor, ou até eles ficam assim, o que que ela tá fazendo? O que que tá acontecendo? Vão ficar preocupadinhos. E aí vão também querer entrar num nível de ser melhor, né, na relação. Sim, A gente ganha mais valor. é verdade. Mas obrigada pelos ensinamentos de hoje, todas as aulas, porque está sendo, assim, fantástico mesmo. Gratidão. Ai, que bom, fico feliz mesmo. E como eu falei da outra vez, para mim, assim, é muito mágico, sabe, porque já passei por algumas fases dessas, e quando eu pego para falar sobre, eu preciso falar com propriedade. Então, eu vou estudar, pesquisar e trazer aquele tema. Aí vai conectando muita coisa dentro de mim, coisa que eu já fiz, e eu falo, ai, eu já consegui, isso daqui tem um joinha. Ou, olha, isso daqui passou por mim e eu tinha ignorado. Não preciso olhar para isso. E até uma questão, assim, de espiritualidade, porque, assim, tudo isso que a gente está falando está muito ligado à espiritualidade. Mentores, anjos da guarda, guardiões, o que você achar importante como, né, algo divino aí para você. Quando eu estou falando sobre um assunto na semana e não estou agindo conforme o assunto, eu estou me traindo. Você Faz conhece sentido. uma historinha do monge? A mãe foi levar a criança para o monge porque a criança estava comendo muito açúcar. Conhece a história? Não. A criança estava comendo muito açúcar, a mãe incomodada com isso, levou a criança para o monge da cidade lá para ele poder ajudar e resolver a criança comer menos doce, menos açúcar. Ela levou. O monge virou para ela e falou assim: traz o seu filho daqui a 15 dias. Ela não entendeu, mas obedeceu, foi e fez. Ele é o sábio, né, da parada, beleza. Dali 15 dias, ela trouxe de novo a criança. O monge virou para a criança, muito compassivamente, e falou para a criança: para de comer açúcar. A mãe falou assim: peraí, é só isso? Você podia ter falado isso há 15 dias atrás. Por que você me fez esperar e voltar agora? Porque antes de eu falar para o seu filho parar de comer açúcar, eu precisava parar de comer açúcar. Então, os 15 dias foi para ele. Olha Entendeu? aí. Para ele vivenciar isso dentro dele, para ele poder ter propriedade para falar com a criança. Que propriedade você vai ter se você não faz? Uhum. Então, É um por exemplo, exemplo também. na nossa aula do Yin Yang, eu estava achando que estava arrasando. Aí eu percebi, na semana, uma porrada, assim, uma pancada que veio aqui. Eu, opa, mas por quê? Você está se traindo. Mas por que tu me traindo? Que história é essa? Porque você não está agindo do jeito que você falou para as mulheres. Princípio feminino, do receber, do ser perceptivo, da intuição, do escuro, da noite, do sentir, do acolhimento. Você está agindo que nem um homem. Você está na energia masculina. Você está.
Aí volta pro looping. Entendeu? Uhum. Ah, entendi. Aí fiquei esperta. Então, assim, a cada semana eu preciso vivenciar o que a gente está conversando aqui, para ser uma Sim, verdade em mim, para eu poder ser autêntica, poder falar. Senão vai ser uma coisa falsa. O falso não propaga, o falso não expande. O que nós estamos fazendo aqui, por mais que tenham poucas mulheres assistindo, isso vai expandir, isso vai propagar, porque a própria intenção e a verdade incutida aqui nessa história vai levar a muito mais. com certeza. Vem muito daquilo que a gente estava falando, desse processo que precisa ser construído para a gente não voltar para o looping, porque voltar para o looping é a zona de conforto, né? Para a gente é o que já está acostumado a fazer, o que fez sempre, então é mais fácil a É mais gente fácil. voltar do que seguir no processo. Por mais que seja ruim lá nesse lugar, mas é conhecido. Uhum. Uhum. E o novo estranho, o novo causa estranheza. A gente entra num lugar que a gente não está confortável, você fica desconfortável num novo padrão. Mas é assim mesmo. Se você insistir e ficar nesse novo padrão e manter a força de ficar nele, tipo, parar de comer açúcar, você vai ver que aquilo vai trazer muito mais benefício. É verdade. Certo? Obrigada, Bruna, por conectar aqui com a gente. A sua viagem está de férias, está viajando e se conectou aqui conosco. Sim, Muito obrigada eu. obrigada, gratidão. Gratidão, um beijo, boa noite. Até, boa noite.